Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Saindo do Capricórnio, vamos pro CDP 1802, produzido pela RCA. E que tem o nome muito mais imponente de Cosmac. CDP é o quê? Sem detenção provisória? É o quê? Ah, cara, não pergunte. Cosmac significa Complementary Symmetry Monolithic Array Computer. Bonito, né? Ou seja, é uma daquelas siglas que primeiro pensaram no nome e depois procuraram as palavras que encaixavam. Um abraço pro pessoal do projeto GNU com HURD e outras coisas assim, isso. Tá? Na verdade, esse Cosmac daí é um Macintosh que faz cosplay, né? Eu não chego ao nível João, mas você ainda precisa comer muito feijão com arroz também, tá? Eu vi. Eu quero arrancar meus ouvidos depois de ouvir essa. Como dizem lá na Combo, né? Universidade Malcontux e piada sem graça. O Sander acabou de se inscrever. Eu tô na aula 1. O João já tá avançado, curso avançado, quase fazendo doutorado e mestrado, né? Ou em ordem inversa. João tá defendendo a tese já. Já vai ganhar o diploma de mestre. Então, o que esse Cosmac tem de doido? Pra começo de conversa, eu vou pular aqui, porque esse negócio é muito legal. Ele foi feito com o objetivo de resistência, ele ser resistente a ambientes hostis. Então, ele é basicamente muito usado em naves espaciais. Impressive. E também em equipamentos militares. E ele tem SEC. Ele na Enterprise? Provavelmente. Pra aguentar viagem mais rápida que a luz, provavelmente só ele mesmo. Ele tem 16 registradores de 16 bits, totalmente assim, andrógenos. Ele não chega ao cúmulo exagerado de 64 registradores de 16 bits como o Capricórnio, né? 64 de 8 no Capricórnio. 64 de 8. Tem 16 de 16. E tudo lá, os registradores são registradores de uso geral, e você define qual deles é o index register para apontar para endereço de memória e qual deles é o program counter. Medo. Ou seja, pra você fazer o teu programa aí pro espaço é um pulo. Isso. Na verdade, é um registrador invertido. Estranhamente, essa instrução que F mais com a máquina não é a que se chama sex. A que se chama sex é outra mais inocente, a que move o registrador de memória. Instrução chamada sex não é novidade. Tá, o 6809 também tem, mas é uma coisa completamente diferente. É sign extend, para fazer aritmética de inteiro positivo e negativo. True, é um outro tipo de sexo. O sexo do 6809 não é bizarro, este sexo é bizarro. Ah, sei. Ele também tem um esquema de multiplexação, só que mais hardcore do que o do Panafacon. Os 16 bits de endereços e 8 bits de dados são multiplexados em só 8 pinos. Ou seja, ele manda o RAIS do endereço, ele manda o CAS do endereço, o circuito lá da memória dinâmica consegue lá obter os dados e eles voltam pelos mesmos 8 pinos. Inclusive o encapsulamento dele é mais curto. Resumo da história, o cara que projetou não gostava de soldar. Provavelmente. Ele não tem pilha, não tem instruções call return e para chamar subrotinas precisa se fazer truques com a atribuição de registradores. Não me pergunte como é, ainda não tomei a coragem suficiente para olhar um código assembler desse negócio. Deve ser muito esquisito. Who the hell are you? Cara, peraí. Se não tem stack, se não tem call, se não tem return, só deve ter o jump. Só tem jump. Você deve ter que construir macros com lugares para salvar o endereço de volta e reservar os registradores para... Cara, eu tô teorizando aqui. Parente, se vocês falarem... Bom, também são. Me veio uma coisa na cabeça, Van Halen. Ah, coloca aí o Van Halen.
Jump. Claro. Já que você não pode dar call, might as well jump. Por aí. Mas se você é um pouco mais forte do que a gente quer ver como que esse negócio foi feito, você pode comprar um computador kit do Cosmac, que é um clone. É o Elf, é um clone do Cosmac Elf que existiu há muitos anos atrás, foi publicado em 1976, acho que na Popular Electronics. Tem um artigo do Retrocomputaria publicado alguns meses atrás falando justamente desse kit, e aí você pode ter acesso à documentação toda e obter ajuda dos universitários, né? Tem gente que mexe com isso ainda. Aliás, esse microprocessador ainda é fabricado. Só que, por incrível que pareça, é mais fácil você encontrar da fornada antiga dos anos 70 do que da nova, porque os que são feitos agora são, lembre-se, ele é um microprocessador de uso muito especializado para ser usado em ambientes extremos, naves espaciais, mísseis e outras coisas hardcore. Ou seja, não é para qualquer um. E ele é caro, muito caro. E todos esses controles de qualidade que equipamentos de consumo a princípio não precisam ter, custam dinheiro. E eles são mais rigorosos hoje em dia do que eram antigamente. Sim. Então imagina assim, hein, Juan? Se você for tentar comprar um desse aí, vai aparecer um cara de terno preto, óculos escuros, perguntando o que você quer fazer com isso. O cara fez uma pesquisa Google sobre panela de pressão e o cara já recebeu uma visita, né? Imagina... Pô, eu tô começando a ficar com medo desse negócio de retrocomputação agora. Não quero ir pra Guantanamo, não. Eu pensei em outra coisa que dá pra ler expressão, mas deixa pra lá. Minha mente tá muito poluída. Get back to work. Tá bom. Enfim, bola pra frente. Cara, interessante que fizeram um videogame. Segue o jogo. Foi o segundo videogame da história, o Studio 2, com esse processador, que é o RCA Studio 2, que é o segundo videogame programável no mundo, seguido após o Fairchild Video Entertainment System, que lançou alguns meses antes. Você já usava cartucho, era programável, e ele já tinha Se parece com um telefone. Tem o VIC também. O VIC é uma caixinha com teclado em hexadecimal, né? Números e com algarismos do 0 ao 9 do A ao F. Kit de desenvolvimento, basicamente. Sim, o Rob tá lá. Vendido como um kit, um single board computer para hobbyistas. E ainda você tem a placa, que fala um microtutor. E também o kit já foi feito, que a gente comentou no Rádio Computaria, o Juan, para escrever essa matéria, falando sobre ele. Tem uma fanpage dele, que vocês podem olhar, tá passando aí embaixo na legenda. Cosmacelf.com. Exato. E se tiver interesse em comprar o kit para fazer alguma fuçação, tem no Rádio Computaria Plus e pronto, procura lá. Sim. Testem, programa e contem pra gente como é que é esse lance de não ter call aí, tá? Ele não é o único. Vamos ver outros que também não tem stack. Meu Deus do céu. Depois o pessoal pergunta por que eles ficaram bizarros, né? CP16, a família CP16... CP1600, para ser mais 1600. exato. 1600 ou 1610. Um processador baseado no qual a Honeywell vendeu sistemas de controle de processos. É a antiga General Instruments, é mãe do PSG, da MSI, né? Mãe do PSG, da MSX e do PSG também do Atari ST, né? Mas o que a galera vai se interessar mais é o fato de que ele era o microprocessador do Intellivision. Do videogame. Damn, I'm good. Para ser mais exato, ele usa o 1610, que é a versão simplificada do 1600, mais ou menos que nem o 6507 do Atari 2600 era pro 6502. E ele tem uma arquitetura parecida com a do mini computador PDP-11 da Digital, que inspirou vários outros microprocessadores, alguns que a gente vai ver mais à frente. E inspirou também umas cópias de microcomputadores inteiros, né? Alguns na cortina de ferro, por aí. Uma cópia feita na encolha, né? Você vai levar um processo da Digital pelo meio da cara, né? Ele tem aquela arquitetura bem à la Digital, registro, ortogonalidade, todo registro pode fazer quase qualquer coisa, e o modelo de programação você pode achar bem explicadinho nesse link que você vê aí embaixo. Na Wiki, Sim, uma Wiki sobre Intellivision, né? Sim. E a parte mais interessante, gente, esse cara, o CP16, 1600, né? Ele é um processador de 16 bits. Ou seja, o Intellivision, que era um console dos anos 70, ele foi... Que ano que foi lançado? Foi antes de 79, não foi? O Atari é de 77, O Atari de 77, ele deve ter sido lançado em 78 e 79. Confira aqui na Wiki. Peraí, vamos confirmar aqui. O Intellivision, ele é de 1979, mas na verdade ele só esteve disponível no mercado mais aberto em 1980. Em 79 foi só o mercado de teste. Isso o Intellivision 1, né? Porque o que chegou nas nossas mãos mesmo aqui foi o Intellivision 2. Não, foram
foram os dois. A diferença do Television 1 pro 2 era só a carcaça. Não, era que o Television 2 tinha um LED que dizia quando tava ligado. Genial. Mas, ou seja, o bicho era um console de 16 bits alguns anos antes do Mega Drive. Quase uns 10 anos antes. Só, né? O hardware de vídeo não ajudava, né? Era uma resolução muito blocuda com poucos pixels, mas tinha jogos ótimos e eu lembro que a jogabilidade dele era ótima e acho até que, em retrospecto, acho que até o processador bom dele deve ter ajudado muito na qualidade dos jogos. O que matava era aquele controle dele matava. Aquela rodinha. Eu até que me ambientei bem com aquilo, né? Aquilo foi o precursor dos nossos joypads de hoje, né? O micro que a Mattel fabricou, o Aquarius, que tem uma cara assim meio parecida com a do Intellivision, não tem nada a ver. Ele usa Z80 e não este processador bizarro que é o nosso astro de hoje. Motel Aquarius da Avenida Brasil, né? Motel Aquarius da Avenida Brasil. Nossa. Nesse momento vocês devem estar ouvindo a trilha sonora, mais uma vez, aquele trechinho da trilha sonora de Hair. Ai, piada pronta, mas tudo bem. Mas basicamente, só pra esclarecer, o micro não tem nada a ver com o console, só os controles que são meio parecidos, o processador é Z80, a gente não tá falando de processador mainstream hoje, e só. Bom, já olhamos um monte de coisa bizarra, mas você acha que o episódio ainda não acabou? Não. Vamos falar da família NS320XX. Vocês conhecem a empresa que fez, National Semiconductor. Quer dizer, MSZ que talvez conheça. Enfim, qual é desse cara? Vamos lá, ele é um chip CISC de 32 bits, olha, evoluímos agora, mas que tem um databus que afunilou para 16 bits, que é o 32016, e até um maluco ainda que é o 32008, que afunilaram o bus para 8 bits. Ou seja, tem versão com largura para todos os gostos, no bom sentido. Cuecão de couro, mano! É o famoso só mosca da cabeça branca, estilo Daniel Campos, que usou esse treco, como por exemplo o Acorn Cambridge Workstation. What? Watch. Na verdade é parte da Acorn Business Computers, né? Seria a picaretagem da Acorn isso aqui? Olha a máquina, 4 MB de RAM, barramento de memória de 6 MHz, HD de 10 MB, processador 32016 e o firmware dele, o Pandora, gravado na ROM. Ou a versão, o ABC210, o modelo era, eles queriam que rodasse o Xenix, mas ele saiu com um sistema operacional chamado Panos. Essa ABC é o de Xanos. Panos de Xanos? Monitor colorido. Não, o mais legal do Panos é que ele era programado em Módula 2. O quê? Módula 2? Vocês reclamaram do Amiga DOS foi feito em linguagem B. O Módula 2, pra quem não sabe, foi desenvolvido pelo professor Niklaus Wirth O mesmo do como uma Pascal. revisão do Pascal. Sim. Um Pascal voltado para multiprocessamento. E que basicamente, tirando o Panos, Ele foi usado como a linguagem de programação do sistema operacional e do software para prestação de trabalho pessoal chamada Lilith. Lilith. Depois de Pandora, Lilith, né? Tá. É um pacote. Daqui a pouco chega na Eva. E qual foi a outra? Maria Madalena? Não, vai ser muito tempo depois. Depois ela deve ser a Eva, né? Meu Deus do céu. Tô vendo aqui da Lilith. Nossa. Como é que a gente vai desmembrando o negócio, né? Quando a gente começou falando de a gente começou falando do processador, já chegamos na Lilith. foca. Foca. A página do Wikipedia dá um resumo mais compreensível da arquitetura interna dele. Tem, mais uma vez, aquela filosofia de tipo digital, né? Vários registradores com funcionalidades similares, um conjunto complexo em que todas as instruções podem fazer uso de todos ou quase todos os registradores, riqueza de modos de endereçamento. Tem duas pilhas, uma para modo usuário e outra para modo interrupção, né? Basicamente o modo kernel. E é isso, não existe muita bizarrice na conjunto de instruções dele. CISC mesmo, né? Um monte de modo de endereçamento de memória, meia dúzia de registrador. 80 opcodes que somam, 90 opcodes que subtraem e por aí vai. Mas a coisa mais bizarra desse computador não é necessariamente os computadores que foram desenvolvidos com ele em si. Na verdade, o mais bizarro desse computador é onde ele quase foi parar, né, César? Quase foi parar nas mãos de Jack Tramiel. Uau! O fantasma dele nos persegue. Cara, Jack Tramiel é eterno nesse nosso podcast. Enfim, Jack Tramiel foi saído da Commodore. Foi gentilmente convidado a se retirar. Foi uma equipe da SWAT, né?
Pegou os filhos dele, pegou um bando de brother, saiu junto da Commodore e montaram a empresa chamada Tramiel Technology. Só até lembrando que vocês já sabem disso. Bem criativo, né? E nenhum E ego. a Tramiel Technology, com os filhos Jack Tramiel e o Jack Tramiel, começaram a projetar um computador 32 bits de baixo custo em 84 para entrar no mercado de 32 bits. No final de contas, o NC 32000 era muito lento que eles queriam, e eles acabaram fazendo que nem praticamente todo mundo que não se chamava IBM e Tá bom, usou os 68000. no caso usou o poderoso 108.000. Toca a canita aí, DJ. Prepara que agora é a hora do show das poderosas. Minha filha fica escutando essa música direto e o negócio contaminou a minha mente. Pô, me perdoem, eu tenho uma filha pré-adolescente de 12 anos, me perdoem. A gente perdoa sua alma. E eu não vou colocar no show notes não, mas o Giovanni acaba de postar uma foto da placa-mãe do Acorn Cambridge Workstation. Esse aqui mesmo? Esse Tá mesmo. de parabéns. Pois é. É a plantação bem bonitinha, inclusive. É um engarrafamento de 7 cotas ali. Não é aquela coisa do nono círculo do inferno da Panafacon, não, né? Chega perto. Eu tô achando que isso aqui é a RAM. É RAM até onde a vista alcança. Ah, eu quero ver. Bota o link aí no chat. Peraí, eu vou pegar, peguei. Acorn Português Chamando. Y. Nossa! Meu Deus do céu! Eu falei, gente, que era chip até onde a vista alcançava. Não, e detalhe, a foto não pegou toda a placa. Tá cortando, mas deve ter mais alguma coisa lá acima. Não O tem. cara Não tem. tentou fazer uma panorâmica, Não, mas não conseguiu. é tudo. Tá, olha o pininho de plástico em cima à esquerda, você vê que a placa termina ali mesmo. Arruma a tua piada. 128 chips. É 4 mega, pô. Eita, nós! 128 chips. Não, pra fazer 4 mega. Aí tem que fazer a conta. 128 chips dentro do 2K. Tá bom ou quer mais? Imagina você ter que descobrir qual que tá com defeito. Tá pensando exatamente nisso. E se for RAM dinâmica, deve cada um fornecer 2 bits, né? Pra ter os mesmos bits nas linhas da coluna, porque RAM dinâmica pula as potências de 2 em 2, né? Tem de 16 e tem de 64. A não ser que você faça 16 vezes 2 bits, ou seja, 2 chips de 16 na mesma centopeiazinha. Ou Sei seja, lá, tô especulando. Diversão pra matar. Nossa. Ou seja, imagina alguém que vai chegar, por exemplo, querer olhar assim. Ah, eu quero aumentar a memória. Levanta a perninha e vai botando o chip em cima. Se eu vou fazer 8 mega. Ou então, vou fazer um main test. Ih, tem um bit aqui que tá falhando. Qual chip? Dá medo. Nossa. Quer dizer que quase que o Jack Tramiel coloca seus monstros dentro da máquina dessa. Foi o projeto original da Atari ST, né? Depois ele comprou a Atari e o resto, E o resto é história. todo mundo sabe. Mas, enfim, vamos continuar. Falamos de 2 chips bizarros que eram clones / imitadores / inspirados em arquiteturas digitalescas. Agora vamos falar da coisa real, né? De um chip da própria NEC. Aliás, ô Juan, Ricardo, vamos botar uma vergonha na cara, vamos botar nossa lista de promessas pra gente fazer aquele episódio que a gente não consegue fazer sobre o PDP-11. Vamos. Aliás, cadê a nossa lista infinita? Isso é sério? PDP-11? É porque é aquele negócio, né? Mini computadores, vários. Normalmente o PDP-11 tem Eu aprovo de gênero, número e grau. Olha, eu sou um fã frustrado dos computadores da Digital. Eu nunca consegui. O mais perto que eu cheguei de máquina Digital foi uma estação MIPS rodando o Tris, que não é a mesma coisa. Aquela coisa Digital de raiz, VAX, PDP. Eu tinha vontade de trabalhar e nunca consegui. eu já fui mais perto, eu tirei foto de um PDP. A coisa mais próxima que o Juan chegou de uma máquina da Digital foi um computador da HP. Então vamos lá, para algo que também persegue, né? O PDP-11. Na verdade, isso não é o PDP-11, né? Esse é o T11. Um processador feito pela Digital Equipment Corporation, mais conhecida como DEC, que é feito para ser compatível com o conjunto de instruções do mini computador PDP-11 deles próprios, só que microprocessador. Ou seja, o PDP on a chip. Boa essa. É o projeto de 1981, que é o terceiro processador projetado pela Digital, o primeiro design feito apenas de um chip. Trabalho de Rick Olsen, um homem e uma mulher, Rick Olsen, e mulher mesmo, tá? Rick Olsen e Mary Lewandowski foram os... Rick Olsen, o irmão do Jimmy. Ai, caramba! Não, irmão do Ken Olsen, né? Que era o fundador da do Jimmy Olsen. Deve ser primo distante do Jimmy Olsen. Diferente do outro processador, tem algumas coisas semelhantes lá, não tem ponto flutuante, não tem gerenciador de memória, mas tem uma boa performance inteiro, dissipa menos de 1,2 watts e custa menos de 10
dólares em altos volumes. Ele tem uma arquitetura interna bem normal, mesmo porque esses processadores mais comuns que a gente conhece da Motorola, eles tiveram toda a sua filosofia baseada nele, da maneira de construir a arquitetura interna, a ortogonalidade, a I/O mapeado em memória, o tipo de branch. Bem baseado nessa ideia o que era mais ou menos natural também, que praticamente se criou uma geração de projetores de microprocessadores que estudaram em cima do PDP-11, né? A gente tem que lembrar, esse PDP-11 foi uma arquitetura extremamente popular nas universidades nos anos 70. Sim. Como não vamos esquecer que o Unix vem do PDP-11 e um monte de outras coisas que começaram nele, né? O Basic da Microsoft, ele foi programado no PDP-11. Gente, esses caras tudo furaram muita fitinha de papel da DEC pra fazer os programas. As pessoas faziam simuladores de um micro em PDP-11 pra fazer o Basic pra eles, pra programar. Então, assim, era natural que a visão do mundo da Digital para o que deveria ser um processador que estava no PDP-11, ela se espalhasse pelos mais diversos, não apenas pelo chip da própria Digital, mas por praticamente todos os outros chips, de alguma maneira, beberam dessa fonte. Ouso até dizer que boas partes da arquitetura Intel tomaram algumas inspirações, não todas, também dessa arquitetura. E olha só que legal, gente, esse microprocessador foi utilizado em placas de arcade, em placas lógicas de fliperama. A versão fliperama do Super Sprint, por exemplo, aquele joguinho de corrida muito comum no Nintendo, usa esse microprocessador. Que era a placa Atari System 2, né? Exatamente. Até que o João não tá aqui pra falar de videogame pra gente. E o bichinho dava a fartos e gloriosos 2.5 MHz. Comparado com aqueles 0.6 não sei lá das costas do Capricorn, já é muito. É o mundo. Interessante que você ainda pode comprar um, né? Você vai no site da Arclight Industries, você pode com $20, você pode levar um pra casa. T11? Comprar um T11? Nossa, sim. Tá lá. Ó, gente, a André tá mandando avisar que tá caro, tá? 5 ele leva. Te ofereço 5, vai? Ofereço 5 frete grátis. Vocês querem ver uma placa de desenvolvimento do T11 em toda a sua glória? Vão nesse link da vintagecomputer.com que tá aí. Bonitinho. Bem com cara de mainstream mesmo. Não tem codes a la Sinclair no teclado, não, mas é aquela coisa que a gente já tá acostumado, né? Plaquinha com conectores, um LCD e um tecladinho. Acabou. E esse ainda tem um chip da AMI, né? Dá uma olhada na placa agora. Olha, não, esse cara tem um 74LS azul. Eu acho tão bonitinho esses conectores azuis, cara. E é uma placa extremamente aliás, limpa. simpáticozinho, né? E as outras que a gente viu nesse episódio. Aham. Essa não parece que foi uma placa fazida por eu, né? Parece que alguém pegou e realmente fizeram a placa direitinho, o projeto. Quem fez tinha experiência nisso, né? Sabia o que tava fazendo. Pelo menos os russos fizeram uma muito parecida. Muito simpática. Já que a gente começou a falar do mundo pseudo-mainstream, né? Já mais pro indie, que vem agora na nossa lista de... Você que é o feliz possuidor de um. Bom, o próximo microprocessador na nossa lista, ele foi usado por um micro que foi muito mainstream na época, vendeu que nem pão quente, é um micro que foi muito popular nos Estados Unidos, da Texas Instruments. O microprocessador é da Texas Instruments, o TMS 9900, que é o coração do TI 99-4A. Essa passagem nunca peça ao Vitor Truco pra abrir um TI 99-4A. Um abraço, Vitor. O que aconteceu? Ele diz que foi uma das piores experiências que ele já teve na vida. Ele teve que desmontar o micro pra consertar, aí pra testar, agora ele tinha que montar o micro todo de novo. Ele fazendo isso passo a passo, ele disse que foi uma das piores experiências da vida dele. Ele não é muito agradável de se abrir, mas também não é perigoso, tipo, se abrir corre o risco de quebrar, etc. Você tem que ter paciência, né? Tem que ter saco pra abrir mesmo. Muito bem, o microprocessador dele, apesar do micro ser bastante popular, ele é muito estranho. 3 registradores, né? O micro só tem 3 registradores. Todo o resto, ele trabalha em cima de um conjunto de pseudo-registradores endereçados por memória. Um desses registradores se chama Workspace Pointer. Aí ele aponta para uma área na RAM de 32 bytes, né? 16 registradores de 16 bits, que aí ele trata isso como registradores R0, R1, R2 e etc. E só, são os registradores de uso geral. Isso são 32 bytes, né? São 32 bytes. 32 bytes e um SRAM, que na época que esse micro foi lançado era caro pra caramba. Veja bem, vamos separar as bizarrices aqui. O microprocessador, ele pode endereçar 64K de RAM com qualquer processador decente. Só que o maluco que projetou o TI 99-4A achou que só 256 bytes iam ser necessários. O resto... Era primo do Bill Gates? Só se
for. O resto, você não pode fazer nada com 256 bytes de RAM. O que ele tem, o micro, o TI-99, ele tem um chip de vídeo igualzinho ao do MSX, o 9918. E o 9918 tem a VRAM 16K. E essa VRAM é usada dentro do micro para todo tipo de armazenamento de memória. É o programa em BASIC fica lá, as variáveis do BASIC fica lá. Se você quiser ter qualquer coisa em memória, tem que ficar lá na VRAM. E é aquele mesmo esquema do MSX. Você tem que dar um alt numa porta para citar o endereço, para botar o byte, para tirar o byte. Aquilo que quem já programou MSX conhece. É o mesmo esquema. Só. Porque memória mesmo, são só esses 256 bytes. Mas você pode botar expansão. Você pode colocar uma quantidade decente de memória de verdade endereçada pelo processador no micro, mas é uma expansão que nem todo software usa e a esmagadora maioria dos softwares então tem que se virar com esses 256 bytes. E eles são usados para quê? Para mudanças de contexto. Falei que o Workspace Pointer aponta para o conjunto de pseudo-registradores, então você muda o valor desse Workspace Pointer, então você mudou o contexto, você passou a ter um outro conjunto de registradores. E ele usa isso para fazer chamadas de subrotina. Mais uma vez, mais um processador que não tem stack. Stack é pros fracos. Pra quem não queria saber de pilha? Pra que pilha? E assim, lembrar assim, onde está o programa nessa história? Tá rodando em ROM, tá? O TI era um videogame, um computador que usava cartucho. Existe uma abundância de cartuchos pro TI-99. A bem da verdade, ele tem aquela caixa de expansão, você pode botar uma expansão de memória, interface de disco, e tem um sistema alternativo que você pode trabalhar na RAM. Mas como falei, não é o uso normal da máquina. O normal é o anormal. Quando você fala caixa de expansão, gente, entendam, é caixa mesmo. Tem a largura do computador. Não, é maior, é muito maior do que o computador. É pra botar drive de 5 1/4 ali dentro. Ó, gente, é LibreOptimus, pra vocês entenderem. A caçamba do LibreOptimus, né? Sim, é a caçamba do LibreOptimus. Nossa, aquela parte de trás da cabine, né? Que aliás nunca se sabe pra onde ela vai parar, né? Mas tudo bem, isso não é o caso. O último garotinho que perguntou isso lá na Hasbro recebeu uma resposta muito mal educada. I'm gonna kick your ass, bitch. Estão vendo aqui, tem um artigo sobre ele que você pode encontrar na Wikipedia, mais informações sobre ele. Lembrar que ele é um processador de 16 bits de raiz, 16 vias de dados, 15 vias de endereços, exatamente o contrário do 1802, né? Primeiro que nós falamos. Por conta disso, 64 pinos. Pra quem conhece MSX, isso não é tão assustador, porque é a mesma pinagem do 9938 e 9958. Não é um chipão, é um chipaço. Nós fosse pra que a TI ia sair inventando pinagem nova pra cada processador dela, né? Eles gostam disso, Topeia. Vambora, né? Tá, então me pinta. Vou te falar que eu já soldei coisas piores. Mas ao contrário de certos outros que a gente já viu, você acha-se fácil documentação, arquitetura dele, pinagem, é o que dá pra se entender. O próprio artigo na Wikipedia sobre ele é excelente, sobre a arquitetura. Vale a pena vocês lerem, depois vocês lerem e vocês me contam, por favor. Eu não entendi o que ele falou. Se vocês forem que nem aqueles malucos que gostam de ler livro do Leventhal na cama antes de dormir, em vez de ler Game of Thrones, que nem pessoas normais o fazem. Que lê Tannenbaum. Pessoas normais assistem Game of Thrones. Lê Tannenbaum, ou pra quem é da área biomédica, lê o Leninger. O Juan tá fazendo uma meia-culpa num momento desse, tá? Só pra vocês saberem. Ele lia Tannenbaum durante de dormir. Não, Leventhal. Ele leu o Leventhal, não lia, ele lê. O Leventhal não, os Leventais. Leventhal, gente, não é elemental, tá? Oi. Entendi, tem garoto. Tem bastante material. Já tinha no processador, você já encontrava multiplicação e divisão por hardware. Nada mal pro processador de 16. Sem dúvida. Ele só não tinha ponto flutuante, só HP. Mas, pô, era micro para esse mercado corporativo, né? É um senhor processador. Tirando o TI-99 4A, que no futuro vai merecer um episódio a falar sobre ele, talvez daqui a uns 10 ou 15 anos. Se vamos demorar tanto tempo assim, o Juan vai bater nas... O que mais foi feito? Tem um irmão mais velho de 8 bits que apareceu no Mercado Livre à venda, um computador francês que, de tão bizarro, ele tem teclado em QWERTY. Pra quem não entendeu a brincadeira, na França o teclado são AZERTY. Eu passei pelo momento desagradável de ter que digitar num teclado francês há pouco tempo. E desculpa quem acha legal, que acha diferente. Não é legal. Não é legal. Você digita tudo, você olha na tela, nada que você tá pensando. Você tem que ficar catando milho. Se você já é catador de milho por natureza, o sofrimento é um pouco menor. Essa máquina é um Excel Vision. É um Excel Vision XCTL da Ampere. Bom, a gente vai botar o link aí, não deverá sobreviver muito tempo, você vai encontrar no Mercado Livre. O Mercado Livre já foi vendido. O anúncio já foi finalizado, não sabemos se alguém teve o estômago de comprar, de encarar. Mas se foi pela bagatela de R$600.
fisicamente falando, olhando, ele é até uma máquina bonitinha, mas... O teclado dele é bem bacana. Tem um processador. Não, peraí, não. Ele usa esse processador de 8 bits, não tem compatibilidade. Ele pode ter até uma arquitetura parecida, eu não pesquisei a fundo sobre esse irmão de 8 bits. Pelo que eu ando vendo pela Excel Vision, lançado em 1986. Tinha o Excel Basic. Sim, ele... computadores com modem. Ele basicamente é um Minitel bombado. Ele não sabe se é um computador que também funciona como terminal de videotexto ou um terminal de videotexto que também funciona como computador. A propósito, o nome desse microprocessador, irmão mais velho do 9900, é 7000, TMS 7000. Pode olhar lá no Old Computers, tem essa máquina. Quem tiver estômago, tiver disposição pra ver. Se quiser se divertir. Aliás, o que o Sander mais gostou desse computador foi da borboletinha. Ah, tão bonitinha. Nossa! Os comentários disseram lá, um computador bem inovador, com um sintetizador de voz embutido, que você pode usar ele como secretária eletrônica. Mas, como disse o próprio comentário do Old Computers, podia usar ele como secretária eletrônica, mas uma secretária eletrônica por si só era mais barata. Eu vou fazer uma outra pergunta, mas e se ligaram pra alguém e atender um robô do outro lado? Vamos pensar que era a casa do Jetson. E aí, saindo do TMS 9000, nós vamos falar dos mais alternativos dos alternativos, né? Aqueles aos quais, se são chamados de alternativos, eles reclamam. Os fabricantes de varreram para debaixo do tapete. Antes você pensa que o lado B é uma exclusividade de empresas que não tinham grande parcela de mercado, empresas pequenininhas. Bem, isso também aconteceu com o fabricante grande. Quer dizer, Ricardo, se a gente pode chamar DEC e TI de empresa pequenininha, né? E HP, né? Se você parte do princípio que DEC, HP e TI eram empresas pequenininhas, tudo bem. Se não... Tudo bem, vamos mudar a só tudo bem também, então... Assim, César, só vamos mudar a frase para empresas que não tinham como seu foco principal semicondutores. Pronto. Não, nem isso, microprocessadores. Microprocessador, porque a Texas também é o foco dela, só que ela vende para os mais variadas atividades possíveis. A Texas vende componente analógico, digital e o que mais o cliente quiser comprar, ela também está vendendo. Inclusive telefone. Processadores que acabaram sendo obscurecidos do sucesso dos seus irmãos, sabe-se lá por quê, foram abandonados por empresas como Intel, AMD, Motorola, Zilog e Western Digital. Vamos falar de alguns agora. Da Intel, o 8048, que eu nem sabia que existia. É a família de microcontroladores deles. O 8051, eu lembro, ele é muito usado até hoje para ensino. 8051 8051, eu não me estou confundindo também, tem o HC11. O HC11 que também é muito usado para ensino, mas não é da Intel. É da Motorola. O HC11 que é muito usado para ensino. Mas o 8051 também já vimos. Há pouco tempo a gente faz algum tempo atrás a gente falou no Plus sobre alguma coisa o 8048. Não, 8085, né? Não, mas a gente falou do 8051 há muito tempo atrás. 8051 você ainda consegue encontrar em estações específicas de uso de microprocessadores. Mas aí vem aquela pergunta, e o Itanium? O Itanium é talvez o maior amigo da história da Intel. O processador de 64 bits, totalmente incompatível com tudo. Vamos fazer uma arquitetura de 64 bits totalmente nova, totalmente incompatível com x86. Aí, nesse meio tempo, a AMD... Não, peraí, que é mais... Gente, então, é mais legal. Pior. A HP tava com uma arquitetura de 64 dando sopa, a Intel pegou, tamo nessa, tamo junto. Tamo junto, Brad. E aí criaram uma arquitetura nova de 64 bits completamente diferente de qualquer outra coisa. Mas esse não vai ser subitâneo, gente. Não, você tem a versão do Windows pra rodar nesse cara. Acho que nem a Microsoft usou. Hoje no final das contas virou um grande mico e a Intel foi obrigada a aturar a especificação de 64 bits da concorrente AMD, né? Falando nisso, esse i960, eu já lembro de ouvir falar, mas eu não lembro qual é a história desse processador. Alguém sabe? Esse 960 é um Product Design RISC da IBM, baseado no Berkeley, como metade do universo, né? Baseado em Berkeley. E a Intel, ela vendeu, praticamente no início dos anos 90, foi muito popular como microcontrolador. O nome dele me é estranho, mas eu não sabia que ele tinha sido usado como microcontrolador. A Intel meio que parou numa dessas brigas de advogado com a Dell. E aí a Dell, obviamente, o preço começou a jogar contra, né? E aí a Intel desistiu numa dessas brigas com a DEC. Mas aparentemente ainda deve ter alguma coisa rolando para abastecimento de equipamento de defesa. E aí, né? Falando da Intel. Falando em RISC, né? Outra que também jogou seu RISC pela janela. A AMD, né? O 29000. Gente, eu não sei porque estão chamando pelo 29000. Eu não sabia que a AMD tinha feito esse RISC, que legal. Pouca gente sabe que eles fizeram alguma outra coisa além daqueles negócios que esquentam. Eles fizeram aquilo, chegaram a fazer controladores. Eu já vi chip da AMD em placa de HD e outras coisas mais, em outros equipamentos em geral. Mas um RISC, pra mim, é novidade. Aparentemente um projeto que eles... Aliás, só pra constar, se eu não estou errado, voltando a algum ponto do nosso episódio, eu acho que o Lilith, a workstation do Infinite Cloud Smith, sei lá, fez lá um módulo 2, usava um AM29000.
Não, peraí. O Módula 2 é dos anos 80, início dos anos 80. Vou voltar aqui, lá no MS-32.000. Acho que você tá bolando as trocas aí. Ah, mas se vale o desencargo de consciência do fato... Não entendi. Agora eu lembrei. O Acorn Cambridge Notation usava o Panos. O Panos era programado em Módula 2. E o Módula 2 foi criado pelo Niklaus Wirth. Era o MD2901, que tinha um 0 a menos. Ah, é um cara mais velho. É. E agora, curiosidade pra todo mundo, né? Depois que a AMD desistiu do 29000, ela literalmente canibalizou esse chip e usou grande parte das ideias do cara pra fazer um assim. Chip que ninguém vai lembrar, porque todo mundo lembra do cacete. Aham. Com certeza. Que é aquela coisa do chip que ele é RISC, mas bateram nele e falaram de dizer que ele é X86. Então, assim, usuários de Turion e companhia, Duron, Athlon, etc. Que meio que acabou sendo... Hoje todo mundo acaba meio usando isso, né? Tipo, o Core é um troço diferente da arquitetura do... Mas isso é viagem para outro dia. Sim, sabe que vocês têm o 29000 no coração dos computadores. E a gente pega um chip também bacana. Por exemplo, a Motorola teve o 6800, que a gente já comentou lá no episódio 68.000, a gente começou a falar um pouco sobre ele. O 68HC11... também a gente fala no 6800. Qual? O episódio 6502 também. 6502. Ah, tá. Isso foram os episódios 25, se eu me lembro bem, episódio 20, que foi o de... Do CM6502. O CM6502 foi o 20 e o 25 foi o 68.000. Tem o 68HC11, que é muito usado até hoje para ensino. Eletrônica embarcada. Para eletrônica embarcada também. A gente até falou do 68HC11, tem inclusive uma máquina virtual Java portada para ele. Muito usada amplamente nesse caso, mas bizarro, a gente pode lembrar do irmão maior, ninguém lembra dele, do Z80, que é o Z8000. Ninguém lembra, a não ser aquele autor que fez vários livros sobre assembler de vários processadores, que a gente cita um monte de vezes aqui, o Lance A. Leventhal. Ele fez livros de assembler clássicos sobre 6502, 6800, 6809, Z80, 68000 e Z8000, que está aqui na minha mão. Mas, gente, o que diabo era o Z8000? Você lembra aqui pra cima, do talvez muito bem pago executivo da Intel, que resolveu lançar um processador 64 bits totalmente incompatível com a base instalada de 32? Então, devia ser esse mesmo cara que na época que trabalhava na Zilog teve a mesma ideia. Vamos fazer um processador de 16 bits totalmente incompatível com o Z80. Ele não só era totalmente incompatível, como eu andei lendo sobre a arquitetura dele justamente nesse livro do Leventhal, a maneira dele expandir os registradores de 16 bits para acessar mais do que 64K, na minha opinião, um pouquinho desconfortável, não é tão elegante quanto a arquitetura de segmentação que o 8086 inventou. Os modos de endereçamento são meio bizarros e as instruções, a maneira dele segmentar a memória é meio bizarra e pior, o processador saiu cheio de bugs nas primeiras fornadas. Isso foi que matou ele. Sim, e um dos poucos fabricantes que se aventuraram a fazer um computador desse, nossa feliz e amada Commodore Business Machine, pensou em lançar o CBM900. Aliás, além dele, eu me lembrei, vocês lembram na época dos anos 80, tinha uma coisa que o pessoal falava muito no história dos Super Micros, que eram as primeiras figuras de servidores que começaram a aparecer nas redes da época. Tiveram alguns desses caras também. Com o Z8000. Eu lembro de alguns com o Z8000. Mas é mais multiusuário, né, do que servidor, né? Era uma máquina mais multiusuário. Isso bem anos 80, quando começa a trabalhar com redes, começa a ter essa figura. Ele rodava, se não falar a memória, o Zeus, que era um Unix da Zilog. Isso. Mas, assim, máquina de uso pessoal mesmo, só esse cara, é o CBM900. Ele só existiu em protótipo na Commodore. Agora vamos ouvir história divertida, né? Ele era uma máquina Z8000 que seria uma amiga da Commodore. Era um amigo que ia substituir o Commodore 64. Tinha a cara de um XT, eles queriam vender isso. Era uma workstation rodando em Unix também, com Z8000, e um monitor de colorido e monocromático. No final o projeto foi cancelado e o pessoal da Commodore, como é tudo gente boa... Porque aquela coisa, né? Tipo, a Honda tava lá, de muito feliz e contente. Aí o que ela faz? Ela compra amiga e começa a fazer o seu clone de PC. Sim. A gente só pode fazer 2 dos 3. Quem roda... O CBM900. Aliás, uma coisa curiosa. A caixa do gabinete do CBM900, se vocês forem olhar as fotos, vocês vão ver que ela lembra um pouco o gabinete do Amiga 2000. E a parte mais divertida, a
Commodore pegou alguns dos protótipos que estavam sobrando na fábrica dela e mandou pra vender na Alemanha. No Dinamarca. Isso, obrigado. A Alemanha compra qualquer coisa? Os dinamarqueses compram qualquer coisa. Na verdade, parece que, tipo, pegaram pra algum cliente, e aí... Alguém chegou e falou... Mas a alta resolução usava 1024 por 800, gente, isso é bacana. Isso numa máquina de 84. E o último dos processadores, o 65C816, que não é tão alternativo assim, encontrar no Apple II GS, tem um aqui atrás, inclusive ligado, rodando o Another World. Uma caixa de batatas aqui atrás. Mas esse aqui tá bonito, esse aqui tá mais branquinho. E o Super Nintendo, eu dava um semelhante, que aí no caso do Super Nintendo, uma variante dele pela Ricoh, uma variante do 65C816. Essa máquina, assim, é basicamente um 6502 que foi anabolizado para dizer que é 16 bits. Mas mantendo a compatibilidade. Fizeram um negócio direito ao contrário do Z8000, mas chegou a ser... O resultado é o mesmo. Teve muito longe de ter uma aceitação que o 6502... A aceitação teve a versão anterior, então... Emplacou um micro popular e um videogame popular e só. Houve piores. Além deles, a gente pode citar talvez, por alto, o Fairchild F8, Belmac 32, atenção gente, é Belmac, não é Melmac, a terra do Alf, tá? Valeu! Eventuais maluquices do leste europeu, ouçam um episódio sobre o leste europeu, também episódio 33, ouçam ele pra saber, a gente falou alguns processadores malucos foram lá, né? E com certeza tem processadores que ficaram de fora. Como diria o V no quadrinho, todo mundo tem uma história interessante pra contar. Até você, Carolite. Ainda tem processador por aí. Esses são os que a gente encontrou, talvez no futuro, muito talvez no futuro, a gente possa fazer uma segunda versão desse episódio. Sim, o lado C. Exatamente isso que eu tava pensando. Como diria o capitão Jean-Luc Picard, tem muitas letras no alfabeto. Considerações finais agora? The Final Considerations? Bom, como a gente tá falando de processadores que não são mainstream, então foi um tremendo esforço, e aí particularmente esforço do nosso já elevado a pitaquinha oficial do Retrocomputaria, o nosso amigo Juan. Estamos aí para isso. Por favor. Obrigado. Obrigado. Mais palmas, né? Além de dar pitacos aleatórios, ele nos ajudou muito nesse episódio. Foi um pitaco determinístico. Sim, foi o cara que achou o Panafacon. Ai, caramba! Mas, por favor, não nos perguntem quem teve a ideia de criar o Panafacon. E caso vocês tenham esquecido, o Panafacon não é nome de planeta do Guia do Mochila das Galáxias. E nem nome de planeta do Elite. Nem nome de remédio. Aliás, falar em Elite, nada a ver. Quase a mesma coisa. Vocês viram o último vídeo que a Frontier liberou, né? Eu contribuí para aquilo que acontecesse. Cara, eu fico feliz que o meu dinheiro foi pra um lugar bacana. Vocês ajudaram a destruir uma nave espacial. Que feio, hein? É de ajudar a fazer um vídeo destruindo uma Capital Ship, cara. Uma Capital Ship. Eu também ajudei. Tá, eles fizeram. Detalhe, pra quem não percebeu, eles fizeram o vídeo e disponibilizaram pra vários compositores pra compor a música pra aquela cena. A que ficasse melhor o compositor ser escolhido. E já foi com isso, foi escolhido, eles disponibilizaram o vídeo. E tá simplesmente animal. Mas como já falamos de Elite há muito tempo atrás, no episódio 16. Numa galáxia distante. Este episódio não foi sobre a Elite, foi sobre a ralé. Pelo contrário. Inversamente oposto proporcional. Mas enfim, Elite é sempre notícia nesse Retrocomputaria. Do resto, enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo episódio falando sabe sei lá o quê. Isso aí, vamos usar aqui o sorteador aleatório de pauta. Já estamos carregando em fita cassete o programa. Aquele que você tá carregando no MC1000? Deu erro. Deixa eu botar a fita aqui e apertar play. Press play on tape. Não, rebobine fita e aperte play, tá? Enfim, espero que você gostem, espero que vocês tenham gostado. Tô vindo com o 38, sei lá o que eu vou falar. E tchau! Bem, gente, foi bom falar com vocês desses processadores indie, alternativos, mercado do lado B e outras expressões mais criativas do que essas que nós estamos usando agora. Espero que vocês tenham gostado. O episódio não tenha ficado muito chato, com muita técnica, muito assunto técnico. Espero que tenha ficado interessante pra vocês. Voltamos no 38 falando, sabe-se lá, do que vai o MC1000 apontar. Até mais, fui. Até mais aí, gente. Eu ainda tô voltando a fita aqui pra apertar play. Então, até lá, acho que
dá pra gente saber qual vai ser o assunto. Giovanni, mais aí. só uma coisa, Giovanni. Deixa de ser pão duro e para de voltar a fita com lápis, tá? Não, mas é que tá a pilha gravando cassete, tem que economizar. Bom, gente. Bem, gente, mais uma ficada por aqui com o Sérgio, acho que ainda cabe o Ricardo citou aqui, ainda tem algumas pérolas aí pra gente secar, mas o problema é que documentação é escassa, o nosso Juan também não é um cara de muito tempo, então, enfim, espero que não tenha ficado sacar o conteúdo, é um conteúdo extremamente técnico, mas bacana pra mostrar pra todos que não só Z80 e X68000, S502 e F20 perdidos, e esses tipos de coisas bizarras e legais também pelo mundo. Um abraço a todos, até a próxima. Bom, pessoal, obrigado ao pessoal do Retrocomputaria por incrivelmente ter aceito essa minha sugestão maluca de episódio, ainda mais maluco. Espero que não tenha sido nerd bizarro demais pra vocês. E obrigado e até a próxima. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, e nós vamos começar uma longa sessão de leitura de comentários e bagulhadas acessórias do episódio 36, o Dossiê Amiga. Quem é que tá aí? Que eu não tô conseguindo ver. Eu estou aqui, Juan Carlos Castro. Ah, vê ali, Juan, tá certo. E aqui no canto diametralmente oposto dessa mesa, por enquanto, triangular, Giovanni Nunes. Ah, sim. Bom, vamos começar do princípio, né? Porque uma longa jornada inicia-se com o primeiro passo. Exatamente. Ou a primeira topada no dedão. É o que aconteceu primeiro, na verdade. Vamos lá, 36. Thiago comenta: opa, pessoal, parabéns por mais um episódio, valeu. Primeiro, a qualidade do áudio estava especialmente ruim hoje, especialmente quando o Ricardo estava falando. E o Atari 2600 tem 128 bytes, não 256. Minha memória me falha, ele tá certo mesmo, é 128, não é 256? Creio que realmente são 128 bytes. Não podemos fazer a verificação aqui. Mãe dos burros. Nessa aqui é a avó dos burros, né? Wikipedia. Eu acho que a Wikipedia é feminino, então é mãe dos burros, sendo que o pai dos burros é o bom e velho dicionário. Dicionário Arélio. É, são 128 mesmo. Que coisa, menos do que o TI-99 4A. É sim, como diria Bill Gates, ninguém precisará de mais do que 128 bytes de memória para jogar jogo do ET. Vale lembrar que em 77 a memória era muito mais cara. 76 quando o projeto começou, né? A memória era muito mais cara. E a queimação de mufa dos programadores era mais barata. Então eles que queimassem a mufa. Parece que eu vendo aqui rapidamente, parece que o projeto começa lá em 73 do Atari 2600. A memória era muito mais cara ainda. Você tinha que comprar o bit em lote de dúzia. Enfim, vamos seguir em frente. Tem um comentário do Ricardo aqui. João, toca aí esse comentário. O Ricardo se desculpa pelos problemas de áudio e ele especula, e eu concordo com ele, que o ruído talvez tenha origem na interferência gerada por algum problema no áudio do convidado. É plausível, porque no mesmo setup a gente gravou 2 episódios em seguida. No primeiro não tinha convidado e no segundo tinha convidado. No primeiro não aconteceu problema, no segundo aconteceu problema. Então, eu acho que é por aí mesmo. Ou ficamos com essa, vamos acreditar que foi uma retaliação da Federation Against Commodore contra a gravação desse episódio. Que o hit não fique sentido, não foi culpa dele, tá? Não foi culpa dele. Até porque a voz parecia que acontecia quando o Ricardo falava. Muito estranho. Ô, Juan, me ajuda aí que eu não entendi a referência aqui e o João não tá presente. Nem eu ia justamente, o nosso Pop Culture Master de plantão, o João Fidelis, não tá aqui, o Thiago Peckzeni comenta: esqueceram do filme da Liga da Justiça, que tinha o Guy Gardner, cantor de ópera, e o Electron, professor doidão. Eu não me lembro em que parte do episódio isso foi mencionado. Nós começamos nas leituras, quando nós começamos a falar de adaptações de filme de super-heróis, onde o Sander destrincha o rosário do sonho dele de poder ser o Robin na vida real. Tá. Agora, eu me lembro de ter visto sobre esse filme, né? Fizeram tipo um programa de televisão, um piloto pra série de televisão da Liga da Justiça, naquela parte da Liga da Justiça Internacional. Eu não cheguei a ver mais detalhes, mas eu me lembro vagamente que era uma coisa muito tosca, assim, final dos anos 80 e início dos anos 90. Imagina, seriado de televisão de super-herói daquela época, querendo fazer a Liga da Justiça, imagina a tosquidão que deve ter sido. Mesmo nível, nem me atrevi a ver. Mesmo nível do seriado do Homem-Aranha, né? Esse eu via. Nossa senhora. Esse eu via. Gente, aquele simpático reservatório de fluido
de teia. Você acredita que esse seriado, eu vi o piloto dele num cinema, Cine Casablanca em Petrópolis, ali por volta de 1978, por aí. Sério. Nossa. Vou passar pra frente, senão a coisa vai piorar. Quer dizer, vai piorar mesmo também. Ah, sim, porque Sempre o nosso piora. muito eloquente amigo Emiliano Vaz Fraga dá o ar de sua graça. Aí, Então, Juan, toca você aí. ok, dando os parabéns pra todo mundo, falando do amigo, o expoente, blá blá blá. Aí, notando excelente que vocês terem pontuado bem que há diferenças conceituais nos computadores que usam 68.000. Atari ST, Amiga, Mac e X68K. Que os que ainda dessas entidades todas, quem não tem dossiê, merece um dossiê eventualmente. Legal. É possível. Vai para a nossa pilha infinita de promessas. E que sim, é difícil discorrer sobre Amiga sem ficar esbarrando no ST. E vice-versa, na verdade. Sem dúvida. Era o Fla-Flu, Senna e Prost, Estados Unidos e União Soviética, aquela coisa toda. Aí ele comenta sobre o fato de que a IBM, sem querer, ela criou o mercado dos clones de PC e sem querer incentivou ao mesmo tempo destruiu, né? A intenção dela era inventar um mercado de PC e acabou criando um mercado de clones de PC. Quase o que tem ela queria. uma longa discussão aí que envolve, e a gente sempre esquece disso, envolve uma longa investigação de truste. Enfim, a gente um dia conversa sobre isso. A história de como o PC sobrepuxou todo mundo, etc e tal. A Microsoft entrando com a sutileza que lhe era peculiar, blá blá blá, blá 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 blá. Final das contas, a combinação clones PC mais Microsoft foi o agente laranja que desfolhou todo o belo cenário computacional que tínhamos, tornando a viva e rica diversidade de computadores pessoais no árido e artificial ambiente WinPC que prevalece até hoje. Ou seja, tudo isso para dizer aquilo que há 37 episódios dizemos em apenas 4 palavras. Velho é seu PC. Bom, eu digo há muito menos do que isso, vocês dizem desde o início dos tempos. Acho que você é demais porque eu só comecei a gravar. Eu digo 37 episódios. Você estava em espírito. A partir da segunda temporada. Mas enfim, Mestre Gessel apareceu. Buana. Momento todo de saúde, o Mestre Gessel. We're not worthy, we're not worthy. Parabéns, vocês abordaram muito bem esse assunto que é tão importante. Os ruídos não me atrapalharam, apesar de audíveis. Na parte de comentários, acho que vocês confundiram o Acorn Atom, aliás, 980 com 6847 e nenhum chip próprio, com o Acorn Electron 83, com um chip bem complicado que atrasou o lançamento. E um detalhe sobre a Ferrante. Ela foi uma das fundadoras da Cobra, hoje BBTech, junto com o BNDES e com a AE Eletrônica, que era a empresa da Marinha, se eu não estou errado. Eu tenho livro sobre a fundação da Cobra. A gente sempre pode contar com o GSL por alguns detalhezinhos históricos que ninguém sabia. Isso. Aí eu pedi meio que desculpa, porque realmente eu confundi o Electron com o Proton. Foi uma bizonhice minha momentânea, que depois eu acabei... Porra, um tem mais de 1.800 vezes a massa do outro, a carga oposta. Como é que você foi confundir? O problema é que são dois computadores da mesma empresa, né? Os caras não tinham muita imaginação pra chamar os computadores. Lembre-se disso. E eles não fizeram o Acorn Neutron pra compensar também. Aí Mestre Gessel volta. Na verdade, o Proton é o BBC Micro. O Atom veio antes e o Electron depois. Ainda bem que o processador dele se chama ARM e não Quark, certo? Parênteses. Então tem um processador chamado Quark. A Intel acabou de lançar. Se fosse o Stephen Hawking, ele não tinha confundido os nomes dos micros, com certeza. E aí o Daniel Campos entra pra lembrar que... confundiram alhos com bugalhos. Garrett / Sir Garrett. Comprou recentemente, foi um Atom. Sir Marcus of Garrett. Do condado de BBC Westshire. Cheshire. Ou BBC Sex. Da onde ele recebe a todos para sua mesa de chá. E aí Giovanni comenta, né, Giovanni, você sempre se enrola? Essa nomenclatura divertidíssima dele, de partículas deles. É tudo muito pequeno, né? É tão pequeno que você olha pro outro e vê o outro. E Juan, explica essa tua intervenção. O Gessel falou, ainda bem que o processador dele se chama ARM e não Quark, certo? Ou superstring, supercodas. É a subpartícula da subpartícula atômica que estão teorizando nos últimos anos. Chega de física teórica, que esse negócio Esse não é um podcast de física teórica. É a rapa do tacho da mandioca, da partícula subatômica. Deixa pra lá que vamos partir pra coisas ligeiramente menos enlouquecedoras. Pera aí que tem outro troço aqui que não acaba nunca também, né? Aliás, é bacana os nossos... Eu não tô criticando, pelo contrário, eu adoro, né? Quando o pessoal comenta um post maior do que o post em si. Tem sempre alguma coisa muito legal. É festa, cara. Fale, soltem, né? A sua alma. Enfim. É a prova de que eles ouviram o episódio. Né? O Jorge Santos, né? Desculpa. Enfim, é um momento Juan.
Muito bom. É muito bom, meu Deus. Ô, a coisa tá feia hoje, hein? Que beleza. Opa! Que beleza. Mais uma vez, uma salva de palmas pelo episódio. Um assunto muito interessante, grande aprendizado. Mais uma vez, valeu. A gente se esforça para pelo menos vocês acreditarem que a gente entende alguma coisa. Ele solta um pedido de um episódio What If. Nós estamos prometendo esse cara há bastante tempo, né? Basicamente em duas perguntas. O que teria influenciado hoje nos sentidos de rumos e padrões se o Amiga tivesse prosseguido, evoluído nos dias de hoje? 2. Se as outras plataformas... de qualquer jeito. 2. Se as outras plataformas, além do Amiga, como também o MSX, tivessem sobrevivido à era IBM, PC, Microsoft. Aí é o nosso momento Wato, né? Como seria a história alternativa se determinado momento crucial algo tivesse ocorrido de maneira diferente? Onde você iria naturalmente na papelaria comprar o seu LS-120 para copiar um trabalho da faculdade. Exatamente. Mas tem duas peças aqui bem importantes. Primeiro, ele pede para trocar o som da vinheta de final do episódio, porque dá um calafrio danado, aquela sensação que acabou. É o game over do Nightmare, né? É, e eu acho que não tem muito game over melhor do que o do Nightmare. É verdade. Eu tô visualizando o conteúdo emocional da sensação dele, é que nem você está assistindo criança, está assistindo televisão bem tarde, a emissora encerra as transmissões, dá uma sensação de fim, assim, um negócio macabro, e hoje quando dá um silêncio... Hoje em dia precisa não encerrar mais transmissão, né? Não existe mais ruído branco. Na TV Cultura eu acho que ela encerra provavelmente alguma coisa. Meninos, vocês não sabem o macabro que é você estar vendo a televisão, ter um som assim de final, a nossa programação acabou, aí dá um segundo de silêncio, daqui a pouco entra aquele cinza na televisão. Não, ruído branco. É o ruído branco. É legal você ver esse evento depois de ter visto o filme Poltergeist, né? Aí que é maneiro. E aí no PS2, que não é o da IBM, ele berra: onde estão as promoções? Quero uma camiseta! Gente, eu fiz uma promoção, ninguém quis meu livro. Eu tava falando sério. Faz de novo então, pra ver se o pessoal vai fazer de novo dessa vez. Eu botei aqui, tem a promoção do livro, não tava brincando a respeito. Então, a primeira pessoa que comentar, de novo, mais uma vez, neste episódio aqui, nessa sessão de comentários, comentar qualquer coisa, ou dizendo que eu quero o livro, pode levar inteiramente de graça o livro Windows 3.1 Helpdesk e de brinde o livro de comunicações com o Windows 3, o 3.1 da editora Ciência Moderna. Tudo que você precisa saber sobre informação desatualizada. Já comentaram? Não sei, até agora não. Enfim, mas alguém vai comentar. O Ricardo pede pro Giovanni anotar na lista infinita de pautas do What If. Eu tô preocupado se o MC1000 não vai estourar a memória. Tem que fazer o mod de 64K nele. Urgente. Não, dá pra usar o resto da VRAM lá pra fazer jogar o que a gente precisa. Se é aqueles 2K que sobram. Eu acho que não vai dar tempo. Acho que vamos precisar fazer esse multi 64K. Enfim, eu só moto a foto pra rodar no MC1000, então não tem problema. Aí complementando, além do ato do Juan, né? Veio o complementamento aqui do Ricardo, ele dizendo assim, o seu lado dona de casa, que vai querendo mudar toda a decoração do podcast, da abertura e encerramento. E aí, Juan, vou pegar uma água ali, fala os próximos 2 comentários. O Jorge Santos responde, dizendo que realmente é só uma sensação meio macabra que ele tem, como se o podcast fosse acabar. É o que eu falei, é vínculo emocional, é aquele negócio que dá calafrio, você não sabe por quê. Espera ansioso a pauta sugerida aparecer, esperando a parte B. Esse comentário do Gustavo, que é em resposta a quem? É o What If do que aconteceu, do que seria o Amiga hoje. Aí o Gustavo ele responde que o Amiga seria quase um equivalente ao que o Play 3 é hoje. Seria um vídeo, um console em vez de micro, quem sabe? Bom, tudo bem. Elabora aí nesse teu último comentário, Giovanni. Vale lembrar que a última cartada da Commodore foi o CD32, né? Na verdade sim, é aquela coisa que aqueles momentos de gravação que eu acho fantástico, acontece com a gente, que nós temos um momento branco total. Aí eu reouvindo o episódio, no lance da discussão o que era o Akiko, eu resolvi procurar com calma e resolvi explicar. Basicamente o Akiko, ele é um segundo... Akiko, por favor, é menina, Akiko é menina. Ela era um chip que não só controlava o CD32, como também fazia a descompactação das imagens gravadas dentro do CD, do chunk, para o formato de vídeo direto para a memória
de vídeo do padrão AGA, o planar. Esse só era tipo um RLL da vida? É, um RLL, um LZ qualquer coisa, é um formato compactado. A maioria dos demos faz isso, né? A diferença é que esse cara tinha um chip pra fazer isso. Ou seja, descompressão por hardware. Aí eu aproveitei e resolvi complementar aqui que o Gary, ou a Gary, era o sujeito, ou aço, acho que o Gary era o cabeleireiro da mulherada. Provavelmente. De fazer o controle do drive disquete do 500 do A2000 e que virou Fat Gary. Eu não entendo essa maluquice da Commodore de chamar o chip de gordo. Isso é bullying, né? Cara, isso é um bullying do mal. O Fat Gary é utilizado no A600 e no 1200. Por final, o Gale, que é o chip que controla a PCMC, é o chip que fazia o controle da porta PCMC dos Amiga 600 e 1200. O cabeleireiro acabou fazendo uma operação de mudança de sexo. Ai, caramba! Virou Gale. A escolha entre Gale, o nome Gale e o nome Sander, mas tudo bem. E finalizando, o que não foi citada é a Brigitte, não a Brigitte Jones, que se encarregava de coordenar a relação entre a CPU, né, o 68030 ou 68020, acho que teve a 64000 com 030, e a parte de I/O do chipset. Ou seja, basicamente, eles tinham um problema qualquer pra resolver, faziam um customizado. Né, era isso ou fazer uma plantação do 74LS, né, grande? Eu fico imaginando a plantação do 74LS. Tá aí, colocar no ATI. Se não tivesse customizado na Amiga, tudo fosse do 74LS. Cara, seria gigante. Quantas placas eles iam precisar? Na realidade, o próprio, se eu for pensar assim, os próprios PCs atualmente, eles têm dois grandes customizados, a North Bridge e a South Bridge, que basicamente são fazendas hidropônicas compactas de 74LS. A gente conseguiu passar da parte A e chegamos à parte B agora. Sim, agora, apesar dos Black Blocks, conseguimos chegar na parte B. Exatamente. E o nosso amigo Emil tá toda. Ele reaparece das trevas dizendo que ele continua acompanhando esse excellent podcast, thank you. E que ele ousa dizer que ele, todo interessado em entender um pouco mais sobre a plataforma, deveria ouvir o podcast como referência antes de sair comprando. Eu aprovo esse comentário e essa sugestão. Ele até, isso aqui a sequência deveria ser podcast sobre Amiga e depois podcast sobre leilões. Sim, na verdade eu acho que aí tem uma questão independente disso. Na verdade, como a gente estrutura um papo sobre leilões praticamente como uma grande conversa de botequim, assim, então pode ser em qualquer lugar, porque na verdade é zoeira pura. E prometemos que nunca mais faremos isso. Até porque definitivamente tem coisa ali que só zoando. Temos isso hoje em dia. Mas enfim, aí ele comenta a seção de notícias que tá sensacional e muito útil. Ele aproveita para reforçar o trabalho desenvolvido pelo Popolon para Octonet no MSX. Realmente está muito bacana, muito bem feito. Merece aí a curtida. E dá um parabéns pro Popolon, a comunidade MSX agradece. Inclusive o Emiliano, ele tá ajudando a desenvolver coisas. Ele faz parte dos developers. Mas não satisfeito, esse foi dormir um pouco e voltou para lembrar alguma coisa que ele tinha esquecido. Não, ele dormiu bastante, né? O primeiro comentário foi às 2h06 da manhã, o segundo foi às 9h18. 2 dias depois. Ele dormiu bastante, pessoal. Né? Praticamente em coma. Enfim, meu Deus do céu, isso aqui tá piorando. Ou de repente ele tava esperando carregar um 1541, alguma coisa. Ele voltou também no espírito What If, né? Que a Commodore poderia ter aproveitado mais o potencial de uma plataforma híbrida. Foi até uma ideia minha, na verdade, né, de que eu nunca entendi porque a Commodore não utilizou o 3000X como entrada no mercado de workstations. Na época que as workstations andavam sobre a terra. E era um computador que você podia vender mais caro só pra dizer que era uma workstation. Ele não tinha os gargalos de poder que os micros de 8 bits tinham, né? Ele tinha todas as condições de competir basicamente em qualquer mercado. E até os 16 bits da época. Aí ele comenta que estão fazendo papel de engenheiro de obra pronta, que é o que a gente faz há 37 episódios. Claro, sempre. Mas ele considera que a plataforma Amiga, e aí tô entendendo a Commodore, pecou em não buscar uma alternativa para fugir dos clones PC e depois o Intel. Ele acredita até que o Amiga poderia ter uma maior longevidade com uma workstation entry-level, justamente por ser a máquina 68000, grande aceitação, talvez a mais aceita no ocidente, nas máquinas dos home computers. E aí ele dá uma ideia, vocês não que isso aconteceria. Cansou de trabalhar no Unix, você abre uma janela em modo clássico e joga um Lotus Turbo Challenge em hardware real. Seria uma emulação só da chamada de sistema operacional, tipo assim, um Wine rodando num Linux, coisa mas aí ou podia ser um hypervisor, enfim, whatever. Mas eu joguei um balde de gelo no sonho do Emiliano, explicando que o 108.000 nunca teve extensões para máquina virtual, né? O 000? Não, o 010 tem no máximo para virtualizar bancos de memória, mas máquina virtual não, né?
são basicamente as você precisa VTX hoje da Intel AMD mais nova. Você teria que rebutar o seu micro e botar o disquete lá do Lotus Turbo Challenge. Entendeu? E vamos para a parte C, cujos comentários começam com adivinhe quem? Adivinhe quem? Quem adivinha ganha o 1541 do João. Emiliano. Ninguém quer ganhar o 1541 do João. As pessoas uma cota cumprida. Depois de rodarmos pela parte A e B, chegamos na parte C. Que adivinha, só tem comentários do Emiliano. Juan, toca aí. Cadê o Juan? Bom. Calma, Juan. Pega alguém aí que minha mente meio que se destrambelhou aqui. Pera aí, é que o Juan teve um problema de buffer overflow lendo aqui o comentário do Emiliano. Né? Entendeu? Não, esse aí eu já falei pra fazer expansão de memória. Quem me ouve. Não, foi buffer overflow, não tem nada a ver com memória. Você quer fazer essa piada e fiz, pô. Ele parabenizou a gente, fechamos o episódio com chave de ouro. Aí alguns comentários que ele fez a respeito dos jogos, né? Ele acrescentou o Orbis, que a gente acabou esquecendo, e até outros joguinhos como o Sensible Soccer, e começou a falar dos demos, do potencial gráfico da máquina e tudo mais. Na verdade é o seguinte, eu acho que inclusive o potencial do Amiga ajudava a desenvolver demos, mas a tradição das máquinas da Commodore, na Democine propriamente dita, né, é que estimulou realmente o pessoal. Tanto que o Commodore 64 e os Amigas em geral, eles literalmente disputam em quem tem mais demo. E aí ele só faz aquele complemento, como ele comentou no Retrocomputaria no Facebook, a respeito de que os demos de PC só começaram a ficar interessantes e o Amiga começou a perder terreno quando o 386 ganhou uma placa de som e um monitor VGA, como por exemplo o demo Second Reality, que é do pessoal da Future Crew, se eu não estou enganado. Oh yeah! Alguém com o cérebro não overflowado lembra aí? Não. Aí ele estabelece um paralelo também com o lançamento do Doom, né? Pra PCs. Eu já vi comentários, inclusive, que o Doom foi o jogo que matou o Amiga, porque aquilo que ele fazia, o Amiga não tinha, meio na força bruta, né? Que é a parte de processamento pesado de CPU, para depois jogar uma tela tridimensional, jogar uma imagem tridimensional na tela, o Amiga não tinha condições de fazer. Que era exatamente uma coisa que o Amiga não foi planejado para ter, né? Um processador de alta capacidade. Mas é aquela coisa também, né? Quando a Intel começou a disparar, a Motorola perdeu o fôlego, até porque não era o foco da Motorola. A Motorola talvez tenha ficado naquela tradição de vender processadores caros, né? Aí, gente, só um comentário aqui, rapidinho, repassando. Second Reality, demo do grupo Future Crew, primeiro colocado na Assembly 1993, campeão absoluto lá do evento da Demo Party dos finlandeses. Ele menciona também como legado do Amiga o formato mod de derivados, né? Como XM e S3M. O pessoal de música eletrônica começou a expandir o mod, né? O mod originalmente tem 4 canais e o pessoal começou a expandir 8, 12, 20, seja lá quanto a CPU consegue suportar canais. E outra coisa que ele menciona que a gente não mencionou é o suposto relançamento do Amiga, né, pela Commodore USA como Media Center, computador especializado para pôr na sala e tocar vídeo, jogar um joguinho, se bem que aquilo era um PC com casca parecida com o Commodore, né? Foi meio decepcionante aquilo. De Amiga tem toda a história em torno da né? Commodore USA e tal, desde a morte do cara que tocava tudo, enfim, foi uma coisa meio complicada. E é meio, inclusive ficou muito estranho, né? Porque a empresa de repente do nada ela encerrou as atividades. Fechou. Já tava estranho quando o cara tava vivo. O que ele diz, uma ideia interessante, mas infelizmente mal aproveitada. A máquina até que era parruda, tinha saído da HMI, capacidade gráfica decente, só que teve vida curtíssima e hoje está na mão de alguns felizados apenas. Eu não sei, eu não faço muita questão não. Cláudia, senta lá. Inclusive o nome Amiga, de vez em quando ele ressuscita em alguma coisa. Teve uma empresa na Europa que resolveu lançar, acho que foram uns tablets com a marca Amiga. Amiga, os tablets Amiga, confirmar aqui. E que assim como o outro aí, de Amiga só tinha o nome. Eu acho que rodar Aros no Raspberry Pi é tão legítimo quanto. Não, na Europa, a própria Amiga Incorporated que lançou tablets. Que agora você vai na página deles, eles estão fazendo jogos pra BlackBerry. Meu Deus, os caras só investem em coisa morta. Enfim, tentar ganhar dinheiro com o nome Amiga e com a marca a grande verdade é que todo mundo quer ganhar dinheiro com o nome Amiga, com a marca Amiga, mas ninguém quer ter o trabalho de realmente fazer uma máquina nova pra chamar de Amiga. É exatamente o que eu ia dizer, todo mundo quer ganhar dinheiro sem fazer força. Exatamente. Getting back to the cold cow, vai. O Jorge Santos, ele recomplementa, né, o bate-papo dos trackers de S3M, que é a evolução do mod, como aquele que eu falei, né, o mod originalmente eram 4 canais, porque era a limitação da Paula, coitada. Ela
só conseguia falar 4 coisas ao mesmo tempo e cuidar do resto. E a extensão dos S3Ms e como é o S3M, né, que era acho que é de 8 canais, se não fala a memória, ou mais, que começaram a ter canais lógicos, mixagem por software. É justamente quando os computadores começaram a ter capacidade de processamento para poder fazer essas brincadeiras por software, não mais por hardware. Ele lembrando aqui da saudade, da retro-saudade antigamente dele de ficar ouvindo essas músicas no PCzinho com DOI. Aí o mestre Gessel aparece de novo para nos contar um outro caso engraçado, que a operadora de TV a cabo net tinha um canal que mostrava o que estava passando nos demais canais, e que pelo menos no fim dos anos 90 isso era gerado por um computador Amiga, pois umas 2 vezes eu fui ver esse canal e dei de cara com o Guru Meditation. Pois é, sabe aqueles feios de você vai, por exemplo, você vai no metrô, vai ver aquela telinha e de repente tá uma mensagem de erro no Windows? Aconteceu isso na net. Só que era uma tela preta com uma coisa vermelha piscando. E aí o Gustavo Ribarcic lembra, né? Aliás, como a Amiga dava Guru Meditation, e era sempre do nada, mas isso não tirava o mérito da máquina mágica daquele tempo. Diria que foi um verdadeiro sucessor da MSX nesse quesito. Lembro que ver Nightmare e Hyper Rally pela primeira vez foi tão fantástico quanto ver a abertura do Blood Money, aliás, jogar Pinball Fantasies e pintar com Deluxe Paint, sem falar na demo das privadinhas tocando Smoke on the Water, e uma observação potencialmente polêmica. Mamilos são muito polêmicos. Os jogos da MSX eram e até hoje são muito melhores de se jogar. Olha o lance da jogabilidade. Pois é. Por favor, crianças, se quiserem polemizar, aqui embaixo na área de comentários, por favor. Aliás, a abertura do Blood Money é muito bonita. É uma pena que agora, esse comentário polêmico, né, que o jogo não é lá essas coisas. O jogo não tá no mesmo... O próprio Emil anda falando alguma coisa, né? O jogo não tá no mesmo patamar da abertura e da trilha sonora dele. O Emil, ele comenta embaixo, responde ao Barzic, que sim, pode gerar polêmica. Mamilos, inclusive, né? Total. Mas, contudo, há de se considerar que, evidentemente, o critério for apenas técnico, jogos de Amiga são quase sempre tecnicamente melhores. A não ser quando não eram, né? Óbvio, tipo, o jogo portado do ST. Não, o jogo portado do ST, o problema é outra história. Enfim. Let's Gold. Não, uns até ficavam razoáveis, né? Se for considerar o... por exemplo, se eu tava vendo os arquivos do Joe Blade, também conhecido como Joãozinho Navalha, tem para MSX, tem para Spectrum, tem para TRST, tem para Amiga. E o curioso é o seguinte: o arquivo de gráficos do bicho na versão de Amiga e na versão de ST é o mesmo arquivo. Os caras só mudavam uma parte do binário. Os include lá de arquivo do resto era o resto, era igual. O tempo para você portar o jogo era muito menor, né? Exatamente. Eu me convenço de que não existe plataforma ruim, existe falta de disposição do programador para fazer jogo bom. Eu passei a me convencer disso depois que vi o Pac-Man do MC10. Existe programador preguiçoso, e uma coisa que eu percebi que a tendência do programador é ser preguiçosa. Ele precisa ser cutucado de vez em quando com aqueles atiçadores de gado. A preguiça é, como dizia outro, uma faca de 2 legumes, né? Porque ela também é aquilo que induz o programador a achar soluções criativas para poder fazer algo fazendo menos força. A preguiça é uma arma que pode ser usada para o bem e para o mal. O programador é tecnicamente um preguiçoso. Fim da história. Ele inventou aquelas coisas todas, né? E aí ele comenta, faz uma digressãozinha sobre o que é uma diversão no jogo, para terminar falando que sim, os jogos de MSX são mais divertidos. Mamilos são muito polêmicos. Talvez seja muito uma impressão nossa dos 8 bits. Quer dizer, enfim, eram mesmo mais divertidos, pra dizer a verdade. Eles são mais divertidos porque eles, no final das contas, como você tinha mais capacidade de processamento no jogo para 16, 32 bits, os caras colocavam mais coisa. Nos 8 bits, não, o jogo ele era, por assim dizer, mais objetivo. Ou então viramos todos velhos rabugentos, que nem aqueles que ficam dizendo que bom mesmo é quando as crianças brincavam de bola, de peão e de pular corda. Que bom mesmo, como eu li uma vez, os velhos reclamantes que reclamam que bom mesmo era antigamente. Quando reclamavam, também que bom mesmo era antigamente. E há de infinito. E aí não acaba nunca, ao contrário dessa leitura de e-mails. Espera ainda, vamos acabar ainda. Estamos terminando. Olha, acabou! Uhul. Acabou! Por interessante. Foi mais rápido que uma pizza. Pensando na publicação de comentários que o Emiliano comente de novo. Sério? Eu vou estar de sacanagem, fora. Tô brincando. Pô, já dei reload na página aqui. Né? Enfim, vamos aproveitar já que estamos aqui. Ô Giovanni, bota o C1000 pra rodar aquele programinha. Vamos lá, vamos recarregar aqui o programa. Limpa a memória antes, tá? Não, dá shift. Vamos dar shift reset pra resetar a máquina, começar do zero. Aquilo que o manual do Basic o CCE fala que é fazer com Ctrl Reset. Eu tô falando sério. Revisão pros fracos, né? Revisão, que revisão?
Revisão, pra quem não sabe, tem aquela camisa que vende na ThinkGeek, que é o máximo, que é a... Eu não testo o meu código, mas quando eu testo eu faço em produção. Exatamente. É o homem mais interessante do mundo? Não, a camisa inteira é isso. Tá. I don't test my code. Ué, quando? Né? Depois ela como fosse um... De vez em quando eu testo, eu faço em produção. Tem aquele meme, né, do cara que do anúncio de bebidas. Isso. Nem sempre. É o mais interessante do mundo. Da Dosec. Isso, Dosec. Falar em rodar, Giovanni, como é que tá o projeto de portar o nosso programa pro Panafacon? Gente, agora, de virtude do próximo do nosso episódio, nós vamos trabalhar agora no porte do gerador automático de pauta para trabalhar no Panafacon. Porque, sei lá, a gente achou legal. Mas você conseguiu passar daquela fase de entender como funciona? Não, ainda não. Estamos procurando no JMJ, no JMS, na verdade, o teclado do Panafacon poder digitar alguma coisa. Porque, né, vai ficar difícil sem que você consiga programar no Panafacon. Não é explanações. Vamos acabar por hoje? Fechamos, né? Olha, acabou, né? Regressão dos mortos. Acabou. Então, Acabou mesmo. Encerra-se essa leitura de... Encerra. Faltou pedra com a microdigital. Vamos acumular pro próximo? Vamos deixar na cota e vamos deixar na cota do Ricardo, já que ele fica pra fazer alguma piada com pizza, microdigital e companhia. Exatamente. Bom, só pra gente encerrar, porque hoje a coisa tá todo mundo a 10 por hora. Já lemos todos os comentários, já fizemos as piadas com 1541. Exatamente. Já falamos do 1541 do João. É o eterno 1541 do João, não importa se ele tenha vendido todos os 1541 dele, inclusive quando ele vier a falecer, ele terá um caixão em formato de 1541. Exatamente. A gente já falou do nosso programa gerador de pautas do MC1000, já anunciamos que ele vai ser portado para o Panafacon, assim que a gente conseguir entender como se programa aquilo ali. Ou para outro chip mais bizarro que a gente achar mais divertido fazê-lo. Cara, tem aquele japonês, né, daquela página. Sim. Mas eu acho que vai ser difícil arrumar um nome mais maneiro do que Panafacon, ou mais japonês. Não, Panafacon, assim, merece alguém dar esse nome pro filho, pra ir mandar o garoto jogar futebol. Já pensou, artilheiro, Panafacon? Depois vai ter o segundo Panafacon, vai ser o Panafaconzinho. Panafaconzinho pernambucano. Aí se mais tarde deram o nome dele pra um estádio, ele é o Panafaconzão. Panafaconzão. Nossa. Ou Arena Panafacon, já que é a moda, né? E faltou uma piada, mas aí a gente deixa. Aí o Ricardo, quando seria com o áudio fazendo a piada, e vai encerrar a leitura, né? Próximo 38. Uma temática completa. Depois a gente roda aí. Louca e. Tem uns bits piscando aqui no Panafacon, mas a gente também não entendeu ainda o que significa isso. Depois a gente lê o manual. Assim, se a gente não conseguir ler, Giovanni, vamos rodar no MC1000 mesmo, que a gente ganha mais tempo pra rodar no 39. Vamos rodar em produção, em teste primeiro. Exatamente, né? Enfim, gente, aquele abraço, fui. Tchau, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Fui. Até mais, gente. Daqui a 15 dias nós voltamos pra encher a paciência de vocês. Até. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.